Mas quando você está a 106 metros acima do chão como está na Câmara do Rei, isso não serve de jeito nenhum. Eu não sei como eles fizeram isso, tudo o que sei é que eles fizeram. Por muito tempo, o Egito tem sido como um grande baú do tesouro cheio de maravilhas antigas apenas esperando para serem descobertas. É um lugar onde o passado e o presente se misturam perfeitamente. Cada grãozinho de areia parece sugerir a chance de encontrar algo extraordinário. Mas o que esses exploradores descobriram foi muito além dos sonhos mais selvagens de qualquer pessoa. Cientistas descobriram uma rainha de 800 mil anos no Egito, e não é o que você pensa. Quem era essa rainha? Que segredo seu antigo túmulo guarda? Junte-se a nós enquanto desvendamos a incrível descoberta feita por cientistas no Egito. As câmaras ocultas. Em 1995, uma descoberta incrível foi feita perto de Gizé por uma equipe liderada por Kent Weekes. Eles encontraram mais de 100 câmaras subterrâneas ocultas que ofereceram novas perspectivas sobre o antigo local. Alguns pesquisadores que desafiam a história oficial sugerem que a história do Egito Antigo pode ser muito diferente do que nos foi ensinado. Eles acreditam que os egípcios não construíram originalmente as pirâmides. Em vez disso, esses pesquisadores pensam que os egípcios copiaram essas estruturas impressionantes de uma civilização misteriosa anterior. Os defensores dessa teoria costumam apontar para a erosão perceptível das pirâmides, especialmente da Esfinge. A Esfinge que conhecemos hoje, a Esfinge das Grandes Pirâmides de Gizé, é a mais famosa de todas as esfinges. Eles argumentam que a chuva forte necessária para causar tal erosão significaria que a Esfinge é muito mais antiga do que a maioria dos especialistas acredita. Estudos dos padrões de chuva do passado mostram que a erosão não corresponde ao período em que se pensava que as pirâmides e a Esfinge foram construídas. Alguns teóricos sugerem até que essas estruturas podem ter até 800 mil anos de idade. Essa ideia é controversa porque o entendimento científico atual sugere que os Homo sapiens, ou humanos modernos, existem há cerca de 300 mil anos. Isso torna improvável que os humanos possam ter construído esses monumentos há tanto tempo. Se essas afirmações fossem verdadeiras, mudariam completamente nossa visão da história humana e das civilizações antigas. A ideia de que pode ter existido uma civilização avançada antes da história humana conhecida é ao mesmo tempo emocionante e intrigante. Isso nos faz repensar as origens de algumas das estruturas mais famosas do mundo. O que é particularmente fascinante é que esses locais mostram sinais de terem passado por muitos episódios de inundações repentinas causadas pela água do mar ao longo das eras. Isso sugere uma história complexa e longa que as pessoas estão apenas começando a entender. Acrescentando à intriga está o fato de que não há registros escritos explicando como esses monumentos foram construídos. Embora os textos egípcios antigos forneçam registros detalhados de muitas coisas, eles não descrevem como as pirâmides ou a Esfinge foram construídas. Essa lacuna nos registros históricos nos deixa ainda mais curiosos. Curiosamente, apesar da importância dessas descobertas, muitas das informações não foram amplamente divulgadas. Isso levanta questões sobre as implicações dessas descobertas. Tome, por exemplo, o local de Kulab, que foi estudado em profundidade. Sua maciça muralha antiga que cerca a entrada é particularmente notável. A localização de Kulab no topo de uma colina naturalmente formada desafia as suposições acadêmicas anteriores. Este local guarda muitas camadas de história esperando para serem descobertas e pode mudar nossa compreensão do passado. Ao examinar a construção da muralha em Kulab, fica claro que representa um feito impressionante de esforço humano e engenharia. O que está além dessa impressionante barreira é ainda mais surpreendente do que as formações naturais por si só. Descobriu-se que a área atrás da fortaleza havia sido deliberadamente preenchida com terra para criar uma área plana, como uma plataforma. Essa descoberta surpreendente contrariava o que os especialistas acreditavam há muito tempo. Eles não consideravam que as pessoas poderiam ter intencionalmente moldado o terreno. O planalto não era apenas uma característica aleatória. Foi cuidadosamente planejado e construído. Tornou-se claro que, além de o planalto ter sido cuidadosamente feito para sustentar a fortaleza, suas entradas também foram inteligentemente projetadas. Esses corredores mostravam a inteligência dos construtores. Eles facilitavam o acesso à fortaleza, mas também dificultavam para os invasores. As entradas não eram apenas aberturas simples, eram passagens complexas. Algumas eram largas o suficiente para enganar os atacantes, fazendo-os sentir-se seguros, mas depois se estreitavam, tornando possível que os defensores atacassem de cima e de ambos os lados enquanto os invasores avançavam em direção à fortaleza.
Aqui temos parte da vista e o fato curioso de que quase todos os 400 edifícios no complexo de Kulab. Esse design inteligente dificultava a entrada de grupos maiores, transformando o que parecia ser um caminho fácil em uma armadilha bem planejada. Profundamente dentro de um sistema de cavernas em Kulab, que só pode ser alcançado após descer 8 metros no subsolo, encontra-se uma câmara funerária secreta. Esta câmara era mais do que apenas um local de descanso. Foi cuidadosamente construída para manter os restos intactos por séculos. Seu design foi especificamente planejado para proteger contra saqueadores de túmulos que saquearam inúmeros locais de sepultamento ao longo da história. Entre os tesouros encontrados dentro estão ídolos de madeira, intricadamente esculpidos e tratados com métodos avançados de preservação, que se perderam ao longo do tempo. Esses artefatos sobreviveram ao desgaste do tempo e do clima, oferecendo pistas fascinantes sobre as habilidades avançadas das pessoas antigas que os criaram. O que torna essa descoberta extraordinária são as múmias encontradas na câmara. Ao contrário de qualquer coisa vista antes, essas múmias estão excepcionalmente bem preservadas, com detalhes faciais e roupas intactas, sugerindo uma cultura altamente desenvolvida. Sua presença desafia as teorias atuais sobre as pessoas que construíram esse local e pode desvendar um dos maiores mistérios da arqueologia. Apesar do saque generalizado de tumbas antigas ao longo dos anos, essa câmara funerária permaneceu oculta e intocada até agora, com o potencial de reescrever a história. Embora as múmias estivessem desaparecidas, o arqueólogo Warren Chart permaneceu determinado a descobrir os segredos de Los Pachucos. Por quase 20 anos, ele se dedicou ao seu trabalho, movido pelo mistério do local conhecido como Los Pachucos. Esse local, uma maravilha de edifícios antigos, permaneceu como uma fortaleza contra o tempo. Sua construção mostrou grande esforço e criatividade. Os Chachapoyas, ou povo das nuvens, como os incas o chamavam, viveram nessas ruínas espalhadas pelo Peru. Apesar de enfrentarem muitos desafios, prosperaram até a chegada dos espanhóis. Seu declínio foi acelerado com a eclosão da varíola. O que torna o povo das nuvens interessante não é apenas sua sobrevivência, mas também suas ricas expressões culturais. Embora não tenham deixado registros escritos, decoraram seus arredores com detalhadas esculturas de pedra de orquídeas, borboletas e onças, que dão pistas sobre suas crenças e ambiente. As descobertas de Chart foram além da superfície. Ele descobriu evidências das habilidades agrícolas dos Chachapoyas, incluindo terraços esculpidos em encostas íngremes para a agricultura, mostrando sua capacidade de se adaptar ao ambiente. Uma descoberta notável na câmara funerária do local foram as múmias. Ao contrário do que se esperava, essas múmias tinham traços europeus, com pele clara e cabelo loiro. Essa descoberta surpreendente levantou questões sobre as origens e interações dos povos antigos entre os continentes, sugerindo possíveis conexões entre terras distantes. Chart descreveu essas múmias como alguns dos artefatos mais cativantes que já viu. O mistério de como chegaram às colinas peruanas e se tornaram os guardiões desse lugar extraordinário permanece um enigma fascinante na história. Além disso, múmias semelhantes com traços europeus foram encontradas ao redor do mundo. Independentemente de suas origens, a pesquisa de Chart é verdadeiramente notável, e essas descobertas continuam a fascinar. Mistérios do Vale dos Reis. Em 25 de janeiro de 2011, as ruas do Cairo estavam cheias de manifestantes clamando pelo fim do governo de 30 anos do presidente Hosni Mubarak. Enquanto o mundo se concentrava no caos acima, algo notável estava acontecendo muito abaixo, nos antigos túneis empoeirados do Vale dos Reis. Lá, uma equipe de arqueólogos da Universidade de Basileia, na Suíça, liderada por Suzanne Bickel, estava prestes a fazer uma descoberta incrível. Eles encontraram o topo de uma grande pedra redonda na extremidade leste do vale. A princípio, pensaram que era apenas a tampa de um antigo poço abandonado. Mas, ao continuarem a investigação, perceberam que a pedra fazia parte de algo muito mais emocionante. Tratava-se da entrada de uma tumba previamente desconhecida, posteriormente chamada de KV-64. Esta foi uma grande descoberta, pois o Vale dos Reis, conhecido por ser o local de sepultamento de faraós e nobres, não via uma descoberta tão significativa em muitos anos. Antes de continuarem sua exploração, tiveram que lidar com as rigorosas regulamentações do Egito para descobertas arqueológicas. Diferentemente de outras obras encontradas no leste, eles cuidadosamente cobriram a pedra com uma porta de ferro trancada, notificaram as autoridades egípcias e solicitaram as permissões necessárias para continuar a escavação. Um ano depois, com a aprovação em mãos, Bickel retornou ao local remoto,
desta vez com uma equipe forte de cerca de 20 especialistas e trabalhadores. Entre eles estavam Helena Paulo Sigoretti, uma renomada diretora de campo da Universidade de Basileia, e o inspetor egípcio Ali Reda. Trabalhadores locais, cujas famílias viveram na área por gerações, também se juntaram à equipe. A atmosfera estava carregada de excitação enquanto se preparavam para o meticuloso trabalho pela frente. Cada membro da equipe se revezava deitando no chão, pressionando a cabeça contra a parede fria do poço e estendendo a mão através de um pequeno buraco ao lado da pedra de fechamento para tirar fotografias. As fotos que tiraram eram notáveis, mostrando claramente os sinais inconfundíveis de uma tumba antiga. Esta tumba é da 19ª dinastia e estava intocada por milhares de anos, guardando os segredos de uma era perdida. Dentro, em meio aos escombros, eles encontraram um caixão preto empoeirado. Essa descoberta rara foi habilmente esculpida em madeira simples e decorada com grandes símbolos amarelos brilhantes que se destacavam audaciosamente. A habilidade artística era tão impressionante que Bikel, que já havia visto inúmeros artefatos egípcios em sua carreira, declarou nunca ter se deparado com um caixão em tão notável condição. A equipe também desenterrou fragmentos de cerâmica feitos de silt do Nilo e pedaços de gesso usados pelos antigos egípcios para selar as entradas das tumbas. Essas descobertas, juntamente com a datação de locais próximos, sugerem que a tumba tinha provavelmente mais de 3.000 anos, datando do período do Novo Império, uma época em que faraós como Ramessés II e Tutancâmon governaram o Egito. Os símbolos na tumba revelam que ela pertencia a uma mulher chamada Nemés Baster. No interior da câmara funerária, um caixão de madeira de 3.000 anos de idade. Especialistas em história do Antigo Egito, conhecidos como egiptólogos, acreditam que ela era uma dama importante ligada ao Templo de Amon. Nemés Baster viveu durante um período vibrante na história do Egito, quando o país era um centro de atividade cultural e religiosa. Isso torna seu local de sepultamento particularmente fascinante. Por muitos anos, as pessoas acreditavam que não havia mais nada novo a ser descoberto no Vale dos Reis. Essa crença começou quando os trabalhos de escavação começaram lá em 1817. Giovanni Belzoni, um antiquário de Veneza, pensou que havia encontrado a última das tumbas no vale. Cerca de 100 anos depois, Theodore Davis, outro escavador, também acreditou ter terminado de explorar o vale, pouco antes de a famosa tumba de Tutancâmon ser descoberta. O Vale dos Reis tem sido por muito tempo um tesouro de maravilhas antigas. Durante o período do Novo Império, do século XVI ao século XI a.C., foi o local de sepultamento de faraós e nobres poderosos. Cada tumba oferece um vislumbre da vida da pessoa enterrada lá e da sociedade que a criou. As tumbas são frequentemente adornadas com pinturas murais intrincadas e inscrições que revelam detalhes sobre suas crenças religiosas e a vida dos antigos egípcios. Ainda há muitos tesouros escondidos esperando para serem descobertos em lugares como o Vale dos Reis, o Delta do Nilo e por todo o Egito. Graças à tecnologia moderna, como radar de penetração no solo e mapeamento tridimensional, os arqueólogos mudaram a forma como procuram e estudam esses antigos sítios. Essas novas ferramentas levaram à descoberta de salas e artefatos ocultos, sugerindo que o vale ainda guarda muitos segredos. Um exemplo disso é a recente descoberta da tumba de Nemés. Essa descoberta renovou o interesse pelos mistérios antigos. Embora os itens encontrados em sua tumba sejam relativamente simples, eles oferecem valiosos insights sobre as práticas funerárias e a vida cotidiana da classe alta do Egito. Por exemplo, a cerâmica, joias e amuletos encontrados na tumba eram acreditados como tendo significados simbólicos e eram pensados para proteger e prover para o falecido na vida após a morte. O que intriga é que, mesmo uma mulher rica daquela época foi enterrada com posses bastante modestas. Ao contrário da cerâmica elaborada, móveis e alimentos encontrados em tumbas mais antigas, o sepultamento de Nemés incluiu um caixão de madeira simples e ferramentas básicas de aço. Enquanto seu caixão de madeira era bastante caro, não tinha os complexos caixões internos vistos em outros sepultamentos semelhantes. Essa simplicidade levou alguns a se perguntarem se essa poderia ser a tumba de uma rainha antiga. A descoberta do caixão de Nemés criou um grande alvoroço entre os egiptólogos. Ao contrário dos sarcófagos ornamentados e incrustados de joias dos famosos faraós como Tutancâmon, o caixão de Nemés sugere um status social diferente ou possivelmente um período ainda mais antigo. Caixões de madeira eram tipicamente usados por aqueles que não podiam pagar por um de pedra. A habilidade artística do caixão de Nemés indica que ela ainda era uma figura significativa. Depois de garantir que o caixão estava intacto e de proteger a múmia, a equipe de Bikel cuidadosamente o transportou pelo rio Nilo até Luxor.
Lá, uma investigação minuciosa está em andamento para descobrir a verdadeira identidade dessa mulher misteriosa. Métodos avançados de imagem, como tomografias computadorizadas e reconstruções tridimensionais, estão sendo usados para examinar a múmia sem causar nenhum dano. A ideia de uma maldição da múmia serve para manter as pessoas afastadas das tumbas. Testes de DNA podem fornecer pistas sobre sua origem, possivelmente ligando-a a famílias reais famosas ou revelando conexões desconhecidas que poderiam lançar luz sobre descobertas controversas do Antigo Egito. Curiosamente, até mesmo as tumbas mais simples, incluindo aquelas com caixões de madeira, estão frequentemente entre as mais antigas. Seus símbolos podem ser muito detalhados e realmente capturar a imaginação pública no momento certo, sugerindo que os períodos anteriores se concentravam mais na qualidade de suas descrições do que em bens funerários luxuosos. Isso levanta a questão: poderia esta ser a descoberta de um local de sepultamento original com sinais simples que reivindicam erroneamente uma identidade diferente para esconder as verdadeiras origens antigas da tumba? Alguns cientistas acreditam que as antiguidades egípcias podem estar escondendo uma verdade sagrada. Eles pensam que os egípcios podem ter simplesmente copiado as estruturas dos construtores de pirâmides e assumido esses locais monumentais depois que já estavam construídos. Evidências que apoiam essas ideias intrigantes continuam a surgir, oferecendo novos insights sobre os mistérios do Antigo Egito. Em 1922, Howard Carter, um arqueólogo financiado pelo rico Lord Carnarvon, fez uma das descobertas mais notáveis de todos os tempos. Depois de anos de escavações sem sucesso no Vale dos Reis, a determinação de Carter finalmente valeu a pena. Ele encontrou uma escada escondida que levava a uma porta selada e, além dela, havia uma tumba que permaneceu intocada por mais de 3.000 anos. Dentro da tumba havia 4 salas cheias de tesouros que proporcionaram uma visão incrível da opulência, sofisticação e cultura do Antigo Egito. Carter e sua equipe documentaram cuidadosamente mais de 5.000 itens da tumba ao longo de 8 anos. Esses tesouros incluíam carruagens, estátuas, leques cerimoniais, jarros de comida e vinho e pertences pessoais do jovem faraó Tutankhamon. A descoberta mais impressionante foi o sarcófago de pedra, que continha 3 caixões. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Cientistas descobriram uma rainha de 800.000 anos no Egito e não é o que você pensa. No coração do deserto egípcio, uma equipe de arqueólogos desenterrou uma tumba escondida sob uma pirâmide coberta de areia. Dentro, encontraram um caixão lindamente preservado, com detalhadas esculturas douradas. Ao abri-lo cuidadosamente, revelaram os restos mortais da rainha Sarafina, uma governante de 800 anos atrás. Sua beleza era atemporal, seu rosto ainda sereno na morte. Ao seu redor, havia artefatos que brilhavam com segredos, um cajado cravejado de joias, uma máscara decorada e pergaminhos de papiro descrevendo uma civilização esquecida. Entre os pergaminhos, havia um mapa marcando uma misteriosa cidade perdida na história. O último local de descanso da rainha continha mais do que relíquias, continha pistas para um tesouro de conhecimento sobre seu reinado. À medida que os arqueólogos juntavam os fragmentos de sua vida, perceberam que Sarafina havia sido uma líder visionária, muito à frente de seu tempo, cujo legado havia sido enterrado, esperando o momento certo para brilhar novamente. A descoberta não apenas mudou a história do Egito, mas também deu início a uma busca para desvendar os segredos da estranha cidade da rainha. O que você acha que a misteriosa cidade revelará sobre o legado da rainha Sarafina? Deixe sua resposta na seção de comentários. Dentro da tumba dos faraós egípcios, enquanto o sol nasce sobre a margem ocidental de Tebano, uma nova semana começa para uma equipe de trabalhadores na vila de Deir al-Medina. Todas as manhãs, esses trabalhadores se despedem de suas famílias e embarcam em uma caminhada de 1 hora até o local de trabalho, atravessando as montanhas para um lugar agora conhecido como o Vale dos Reis. Hoje, o Vale dos Reis é famoso pela tumba do faraó Tutankhamon. Sua tumba foi descoberta em 1922, intocada e cheia de tesouros. Apesar do ouro e dos artefatos, a tumba de Tutankhamon é uma das menores e mais simples do vale. A arte de construir tumbas atingiu seu auge cerca de 40 anos após o enterro de Tutankhamon, quando Seti I se tornou faraó em 1294 a.C. Ele herdou um império fraco e em dificuldades. Pelos últimos 60 anos, o Egito estava em declínio devido ao tumulto do reinado de Akhenaton. Seti I precisava restaurar o poder tradicional do Egito e reviver a grandeza vista sob o governo de Tutemés III. Seti I enfrentou um grande desafio ao tentar recriar esse império poderoso.
Ele era um soldado experiente, com experiência como o principal líder militar do Egito. Com a disciplina e a determinação de um veterano, ele pretendia restaurar a ordem e fortalecer a autoridade do trono. Seu plano envolvia duas estratégias principais: conquistas militares e grandiosos projetos de construção. Uma das realizações notáveis de Seti I foi a encomenda do grande salão hipostilo no templo de Karnak, que permanece como um símbolo duradouro de seu reinado. Uma das grandes maravilhas da arquitetura antiga é o salão hipostilo. É como uma floresta gigantesca composta por 134 colunas enormes, algumas atingindo a altura de um edifício de 7 andares. Essas colunas são tão grossas que são necessárias 10 homens fortes de mãos dadas para circundar completamente uma. Os antigos egípcios queriam criar uma grande sala aberta, mas tinham dificuldades para projetar grandes espaços interiores. Para resolver isso, preencheram a sala com inúmeras colunas para sustentar o vasto teto. Em um canto escondido de Karnak, há uma coluna inacabada que mostra como os construtores de Seti I fizeram esses enormes pilares de pedra. Começaram enchendo a área ao redor da base da coluna com lama e entulho. Depois, arrastavam placas de pedra arredondadas por uma rampa de lama e as empilhavam camada por camada. Uma vez que chegavam ao topo, removiam a terra e poliam as superfícies das colunas e das paredes. Depois que toda a sujeira foi removida e as colunas foram suavizadas, restaram pilares perfeitamente trabalhados. As colunas no salão hipostilo cimentaram a reputação de Seti I como um mestre engenheiro. Os relevos das pinturas murais ajudaram a aumentar sua imagem de durão. O faraó estava determinado a recuperar as terras do Nordeste que havia perdido durante o período de Amarna. Para isso, lançou uma série de campanhas militares na Síria e na Palestina. Lá, ele tomou o controle dos portos fenícios e das rotas comerciais. Os relevos em Karnak mostram Seti I capturando e matando prisioneiros durante essas campanhas. Enquanto seus soldados semeavam o medo nos vizinhos do Nordeste do Egito, seus construtores de tumbas trabalhavam em seu local de descanso eterno no Vale dos Reis. O processo era organizado como uma linha de montagem. Primeiro, uma equipe de pedreiros escavava a tumba na rocha sólida usando simples cinzéis de cobre. Usavam lâmpadas de óleo para iluminar seu trabalho, e a quantidade de óleo utilizada era cuidadosamente monitorada. Se eles ficassem sem óleo e pavios, era claro que haviam trabalhado a quantidade de tempo certa. Se não, era um sinal de que poderiam estar relaxando. Depois que os pedreiros terminavam seu trabalho, os estucadores seguiam, cobrindo as paredes ásperas com gesso e cal para deixá-las lisas e prontas para a decoração. Depois que as paredes eram preparadas, vários artistas vinham para desenhar o projeto do mestre artesão. Eles usavam tinta preta para esboçar o plano, e então o mestre artesão vinha para fazer correções em tinta vermelha. Em alguns lugares, ainda é possível ver essas correções, mostrando onde foram cometidos erros. Os esboços retratavam o faraó como o deus Sol-Ra e ilustravam sua jornada pelo submundo durante a noite. Dentro da câmara funerária, no fundo da tumba, essa jornada era mostrada terminando com o faraó ascendendo aos céus ao amanhecer para começar sua jornada através do céu. Uma vez que as cenas eram esboçadas, os escultores assumiam. Eles cuidadosamente esculpiam ao redor de cada desenho para criar um relevo tridimensional. Diferentes trabalhadores se especializavam em diferentes tarefas. Por exemplo, alguns se concentravam em esculpir mãos, enquanto outros trabalhavam em rostos. Dessa forma, vários artesãos trabalhavam em diferentes partes da parede da tumba em diferentes momentos. Uma vez que a parede estava completamente modelada e esculpida, era pintada. À medida que os trabalhadores avançavam montanha adentro, ficou claro que a tumba de Seti I seria diferente de qualquer outra. Começou com um longo corredor que descia por 2 escadarias e depois chegava a um poço vertical profundo. Esse poço foi projetado para prender tanto as águas das inundações quanto os potenciais ladrões. O roubo de tumbas era uma ameaça séria, e sabemos por documentos encontrados em Deir el-Medina, a vila onde viviam os construtores de tumbas, que ladrões às vezes eram capturados e levados a julgamento. Se os ladrões conseguissem passar pelo poço, enfrentariam um truque inteligente, uma câmara funerária falsa. Essa câmara era grande o suficiente para ser a tumba de um faraó, mas foi deixada vazia e incompleta, fazendo parecer que não havia sepultamento importante ali. Escondida sob o chão, à esquerda da câmara falsa, havia uma escada secreta. Essa escada levava a outro longo corredor que se abria na câmara funerária real, onde Seti I foi sepultado. A tumba de Seti I foi a mais impressionante já descoberta, incomparável a qualquer outra tumba. Embora haja muitas tumbas bonitas no Vale dos Reis,
A tumba de Seti I é a mais ricamente decorada de todas. Seti I, que restaurou o Egito à sua antiga glória através de suas conquistas em construção e batalha, morreu inesperadamente em 1279 a.C. Um exame de sua múmia sugere que ele provavelmente tinha menos de 40 anos de idade. Após sua morte, seu filho Ramessés II assumiu o trono. Ramessés II gerou mais de 100 filhos, sobreviveu a uma das batalhas mais lendárias do Egito e cobriu o império com monumentos maciços em sua homenagem. Seu reinado de 67 anos marcou o auge do poder do Antigo Egito, mas também preparou o terreno para seu eventual declínio. Como Tutancâmon escapou dos saqueadores de tumbas, os monumentos do Antigo Egito enfrentaram muitos problemas devido ao roubo em todo o país. O arqueólogo Esson Shahab entende o perigo dos ladrões melhor do que a maioria. Ao longo da história do Egito, há pouquíssimos exemplos de tumbas encontradas intactas. Esson explorou muitas tumbas na região, mas as múmias que encontra estão geralmente muito danificadas e seus tesouros foram roubados. Os antigos egípcios acreditavam que viveriam novamente na vida após a morte. Por causa dessa crença, eles se esforçavam para esconder suas tumbas e enterrar seus tesouros de forma segura. Fizeram grandes esforços para proteger as tumbas de seus governantes, e a tumba de Tutancâmon não foi exceção. Para mantê-la segura, os construtores criaram uma parede falsa para bloquear a câmara funerária e selaram a entrada com uma porta de gesso. Em seguida, eles encheram o corredor em frente à tumba com 40 toneladas de entulho, criando uma barreira sólida de 7,5 metros de espessura. Uma terceira porta, selada com o selo do faraó, reforçava ainda mais a entrada. Essas 3 camadas de proteção foram cobertas com detritos para se misturarem à paisagem árida do vale. Esson não tem certeza se essas defesas foram a razão pela qual a tumba de Tutancâmon permaneceu intacta. Hoje, ele está investigando outras tumbas da época de Tutancâmon para descobrir mais. No vale vizinho, onde famílias nobres foram enterradas, a maioria das tumbas tinha proteções semelhantes à câmara de Tutancâmon. Muitas dessas tumbas foram invadidas repetidamente. Ao verificar, ficou claro que tudo havia sido roubado pelos ladrões, sem deixar vestígios. Esson está determinado a descobrir por que os sistemas de segurança falharam em proteger essa tumba em particular. Ele já está familiarizado com os métodos usuais que os ladrões usavam para invadir as tumbas. No vale, a polícia necrológica deveria vigiar, mas à noite era difícil enxergar, o que tornava as tumbas alvos fáceis. Os ladrões frequentemente subornavam os guardas para obter informações sobre onde estavam as entradas. Em seguida, cavavam através dos entulhos e derrubavam as portas de gesso para entrar. Mais tarde, as tumbas foram projetadas com fossos de 15 metros de profundidade para dissuadir os ladrões, mas os saqueadores se adaptaram, quebrando paredes falsas e usando cordas para descer. Eles roubavam o máximo de tesouros que podiam carregar. Em seguida, incendiavam as tumbas. O calor intenso ajudava a remover a valiosa folha de ouro. Na tumba que Esson está investigando atualmente, as coisas são um pouco diferentes. A entrada principal ainda estava selada, mas os ladrões conseguiram roubar tudo o que havia dentro. Esson está procurando pistas sobre como os ladrões conseguiram entrar. Ele descobriu um corte no chão, indicando que os ladrões tentaram invadir a tumba cortando o chão antes de levar o tesouro. Mesmo que os saqueadores de tumbas não encontrassem a entrada, sabiam que podiam cavar na terra e torcer para encontrar ouro. Esson entrou e descobriu outra pista. Parece que essa violação foi feita pelo primeiro ladrão que tentou roubar os tesouros da tumba. Uma vez que os ladrões encontraram a tumba, quebraram as paredes, determinados a encontrar cada peça de tesouro escondido lá dentro. Isso era típico dos saqueadores de tumbas, que hackeavam qualquer local que achassem que poderia esconder objetos de valor. Os ladrões de sepulturas eram tão gananciosos e desesperados que nada podia detê-los. Muitas vezes, destruíam as múmias em sua busca por joias. Desenterramos muitos restos humanos, muitas vezes em fragmentos, crânios separados, membros quebrados, crânios fraturados e evidências de danos causados pelo fogo. Essa destruição mostra até onde os saqueadores foram para conseguir o tesouro. Os danos podem ter sido resultado desses ladrões, que destruíram violentamente a tumba e tudo o que havia nela. Apesar dos esforços dos antigos egípcios para proteger suas tumbas, os ladrões sempre encontravam uma maneira de entrar. Então, como Tutancâmon evitou um tratamento tão brutal? Com defesas semelhantes, como suas portas seladas e entrada escondida conseguiram manter os ladrões afastados. Descobertas recentes sugerem que uma força natural poderosa pode ter sido a proteção definitiva. Kent está ansioso para descobrir como uma enchente repentina pode ter influenciado a área.
Estamos estudando padrões de enchentes antigas para tentar entender onde a água fluía, quanto dela pode ter impactado o local de sepultamento de Tutancâmon e como poderia ter escondido a entrada de sua tumba. Ao mapear o vale, descobrimos que a tumba de Tutancâmon, KV62, está situada bem no coração dele. Essa localização central significava que, se chovesse em qualquer lugar no vale, a água descia rapidamente, trazendo consigo muitos detritos. Isso teria coberto a entrada da tumba com uma espessa camada de entulho, tornando-a quase impossível de encontrar. Quando Howard Carter veio escavar, inicialmente viu apenas cabanas de trabalhadores e detritos de enchentes e pensou que poderia não haver nada de interesse, mas continuou cavando através dos escombros e dos restos de uma vila de trabalhadores. Eventualmente, sua perseverança valeu a pena e ele encontrou a tumba que procurava o tempo todo. Quando o jovem rei faleceu, sua múmia foi rapidamente colocada em uma tumba que não era destinada a um faraó. Essa arrumação apressada, combinada com uma enchente repentina e um último ato de traição, transformou esse rei menor, de uma figura esquecida, em um ícone lendário. Por 3.000 anos, sua múmia descansou pacificamente em seu caixão dourado, cercada por incontáveis tesouros reluzentes. Ao contrário de seus rivais, ele conseguiu o que todo faraó sonhava: a imortalidade. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.